O que observar nos orçamentos de esquadrias antes de fechar negócio é o tema do vídeo de hoje, da nossa sequência de vídeos curtos relacionados a curiosidades e informações importantes sobre esquadrias de alumínio. E hoje vamos falar alguns detalhes muito importantes no momento do orçamento para você fechar negócio com tranquilidade. Pessoal, vamos lá. É muito comum nesse período que vocês estão orçando as esquadrias de alumínio para as casas, é comum vocês receberem diversos tipos de orçamento com valores bem diferentes, tá? E isso com certeza é um ponto de atenção, porque valores muito diferentes podem indicar linhas diferentes sendo consideradas, ou então detalhes diferentes sendo considerados entre os orçamentos. Então eu vou listar aqui 5 itens para você prestar bastante atenção e poder comparar aí entre os seus orçamentos. Então é como se fosse aqui um checklist do que observar no seu orçamento de esquadrias. E o item número 1 é a linha utilizada. Nós já temos aqui alguns outros vídeos falando sobre linhas de esquadrias. Atualmente existe uma quantidade muito grande de linhas, mas as principais delas e as que nós sempre falamos aqui no nosso canal são a linha Suprema e a linha Gold. Pode ser que você tenha feito um orçamento e recebido ele em alguma outra linha com um valor inferior, tá? E aí você pode até falar, que bom que esse orçamento veio mais em conta, mas pode ser que a linha não seja realmente a linha sob medida da linha Suprema ou linha Gold. Então, confirme mesmo qual é a linha que está sendo utilizada. Peça para a empresa que orçou algumas características, como espessura de perfil, como é a resistência dessas peças. Se eles tiverem um mostruário, visite o mostruário da loja, ou então visite obras em andamento, e claramente você vai notar a diferença entre linhas comuns e linha Suprema ou linha Gold. Eu vou deixar aqui para vocês um outro vídeo que nós temos explicando sobre a diferença das linhas, mas não é o objetivo deste vídeo. Então, um item fundamental para você analisar no seu orçamento é qual linha foi verdadeiramente considerada. O segundo item para você analisar no seu orçamento, que faz total diferença no uso das suas peças, né, durante o dia a dia, é o tipo e a espessura de vidro. Existem vários tipos de vidro de espessuras diferentes. Então nós temos o vidro comum, nós temos vidro temperado, temos vidro laminado. Nós temos espessuras aí de 4, 6, 8 milímetros. Normalmente essas são as mais utilizadas em linha Suprema e Gold, 4, 6 e 8 milímetros, tá? Então se atente aí ao tipo de vidro que foi considerado obrigatoriamente para as portas, vidros temperados, tá? Obrigatoriamente também para janelas mais baixas, vidros temperados. Sempre que você puder, considere sim colocar nas peças da sua casa vidros temperados em tudo, tá? Além de mais resistente, ele também é bem mais seguro. Então veja aí qual o tipo de vidro foi considerado e preste atenção também se foi considerado algum outro detalhe extra, como as películas. Existem diversos tipos de película: película jateada, película branca, película de insufilme. São diversos tipos de película que podem ser instaladas nos vidros. Então veja se você solicitou película, se ela foi realmente já considerada no orçamento. Então preste atenção no tipo e na espessura do vidro, certo? Caminhando para o item número 3 da nossa lista do que observar no orçamento, é o acabamento do alumínio. Verifique se a empresa utiliza alumínio com pintura eletrostática, tá? Pintura eletrostática é fundamental para garantir a qualidade da pintura das suas peças, garantir que ela não descasque com o tempo, não desbote, não perca aí a qualidade
visual, tá? Então, obrigatoriamente a pintura tem que ser eletrostática e verifique também qual é o tipo da pintura da sua peça. Se ela é branca, é o branco brilhante, se ela é preta, se é o preto fosco, ou se você solicitou outras cores, você pode esperar um orçamento bem mais elevado, tá? Então verifique aí o acabamento do alumínio, a qualidade da pintura e qual é o acabamento, se ele é fosco, se ele é brilhante, qual é o tipo visual, né, do acabamento das suas peças, se é exatamente aquilo que você solicitou. Item número 4 do que observar também são as formas de abertura, certo? São diversas formas de abertura que nós podemos falar aqui, tanto de janelas quanto de portas. Então nós temos as janelas de correr, temos janelas basculantes, temos janela pivotante, temos janela maxiar, temos diversos tipos de abertura para janelas, assim como temos de porta, temos as portas de abrir, temos as portas pivotantes, temos as portas de correr. Então se atente a qual tipo de abertura foi considerado para cada item do seu orçamento, porque às vezes você tem um ambiente muito pequeno, um lavabo, um banheiro ou uma despensa e foi considerado uma porta de giro. Você não vai conseguir usar essa porta com facilidade no seu dia a dia. Então se atente, por exemplo, se essa porta foi considerada como modelo de correr, tá? Na sua entrada principal, você deve observar também, por exemplo, se a porta foi considerada como modelo giro ou se foi considerada como modelo pivotante. Então a forma de abertura pode impactar sim no valor e pode impactar também no seu dia a dia com o uso das peças. Então preste atenção em qual é o tipo de abertura que foi considerado. Parece um detalhe bobo, mas pode afetar o uso das peças futuramente, tá? E o último item que deve ser muito bem observado é referente à mão de obra, instalação e garantia. Verifique com a empresa que você fez o orçamento se a mão de obra para instalação já está inclusa, certo? É sempre bom quando vocês fizerem as suas esquadrias, sendo elas sob medida, que elas já venham com a instalação da própria empresa, tá? Para você conseguir aí ter a garantia, você conseguir ter a vedação correta, a instalação correta, porque a empresa está acostumada a fazer só esse tipo de trabalho, está especializada a fazer só esse tipo de trabalho. Então verifique se no seu orçamento foi considerada mão de obra com instalação das suas peças, tá? Caso não tenha sido considerado, isso é um custo que pode aparecer de surpresa lá na frente na sua obra e aí você vai ter que desembolsar um valor que não estava considerado. Então verifique se a instalação está garantida e considerada no seu orçamento, assim como a garantia das peças. É muito importante que a garantia seja dada pela empresa, tanto da peça do perfil de alumínio quanto para os acessórios, tá? Lembrando que o mau uso das peças não entra na garantia, apenas defeitos de fábrica, né? Que a gente fala, defeitos na rodana, defeitos no fecho, que já vieram de fábrica e precisam ser trocados. Então verifique se o seu contrato tem essa garantia, tá legal? E aqui vai um item extra para você observar no seu orçamento. Dos 5 que nós já falamos, o item extra ele se refere a contramarcos e arremates, acessórios e vedação. Parece um pouco óbvio falar sobre isso nos orçamentos, mas nem sempre esses itens estão inclusos, tá? Aqui na nossa empresa, por exemplo, contramarcos e arremates são passados com um valor separado, porque a maioria ou grande parte dos nossos clientes quer fazer a instalação das peças no requadro. Então nós mandamos esse valor separadamente de contramarcos e arremates e cada empresa pode fazer isso de uma forma. Verifique sempre se isso está incluso no seu orçamento ou não. Os acessórios, a mesma coisa.
Acessórios, nós já mandamos a peça toda pronta, montada, mas algumas empresas podem mandar os orçamentos sem considerar as fechaduras, os puxadores, as dobradiças. Então, verifique se no seu orçamento as peças já vêm completas, assim como vedação. Verifique se as janelas e as portas já vêm com as borrachas de vedação, as espumas, as escovinhas. Esses são itens fundamentais nas janelas e nas portas para você não ter nenhum problema futuro aí de infiltração. Então, itens que parecem óbvios, mas nem sempre estão bem descritos nos orçamentos. Então, esse é o principal, que os orçamentos sejam transparentes, que eles tenham a maior quantidade de detalhes possíveis e que tudo seja alinhado em contrato, tá? Então, faça aí um pequeno checklist para você verificar tudo que nós falamos aqui, os 5 itens e os itens extras, e isso vai garantir que você tenha um orçamento bem fiel que vai ser instalado, um orçamento transparente e um orçamento fácil de entender. E lembrando que nem sempre o mais barato é a melhor opção para a sua casa, tá? Todos esses itens podem fazer que o valor dos orçamentos que você tem sejam diferentes. Então compare eles da mesma forma, todos orçando as mesmas coisas, e aí sim você pode tomar uma decisão concreta de qual empresa seguir com o seu orçamento e com a execução da sua obra, tá? Hoje é só, eu aguardo vocês no próximo vídeo da próxima semana e nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o que esperar para 2026 com relação aos valores. Espero que vocês tenham aí boas festas, um Feliz Natal e ótimo Ano Novo a todos e até o próximo vídeo.